Vede que manifestação de amor, que presente de amor nos deu o Pai. Sermos chamados filhos de Deus. Observa qual é a primeira palavra que João fala. Leia. Vede. É preciso ver, minha gente. É preciso abrir os olhos. Falei com vocês que nós estamos na geração daqueles que veem. É preciso abrir os olhos, veja. Veja qual o presente que Deus nos deu. De sermos chamados de filhos de Deus. Se a gente voltar, pode deixar aberto, se a gente voltar no prólogo de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que é o prólogo, no versículo 16, João fala assim: pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Então eu vou comentar com vocês de 3 graças. A primeira graça que nós recebemos de Deus é de sermos criados. Fomos criados gratuitamente, por amor. Ele pensou em cada um de nós. Vocês podem nunca se esquecer disso. Ele pensou em cada um, por isso criou, por amor. A segunda graça é que ele deu a Torá para Moisés. Ele deu o ensinamento. Nós fomos orientados. Deixou tudo para nós. Como é que um filho de Deus vive e conduz? Que nós vivemos nele, se movemos nele. E a terceira graça que recebemos é de sermos filhos. Então Jesus vem revelar que nós temos um pai. Qualquer pai? Não. O pai que é amor e misericórdia. E que nós somos filhos desse pai. Filhos e filhas desse pai. Amoroso, cuidadoso. E eu digo para vocês que a coisa mais grave que pode acontecer na vida de qualquer um de nós é esquecermos que somos filhos. Ou nunca ter ficado sabendo que somos filhos, porque a gente perde a dignidade. A gente aceita qualquer coisa, fica andando mais ou menos, porque esquecemos e não temos noção que temos uma pertença. Isso é lindo, porque quando eu tomo consciência disso, de que sou filho, tudo que muda é que agora eu já nem preciso mais responder quem eu sou. Só com esse primeiro versículo eu posso responder de quem eu sou. Vocês podem responder de quem eu sou. Eu sou de Deus. Eu caminho com Ele, de quem eu sou. Essa é a resposta que nós temos que ter. De quem você é? Fala, eu sou de Deus, eu não sou uma pessoa perdida nesse mundo. Eu não sou alguém solta. Eu sou alguém criada por amor, que tem um projeto maravilhoso na minha vida. Eu sou filha do poderoso Pai, eterno, amoroso, o meu Pai do céu. E ele fala assim, e nós o somos, quer dizer, cai a ficha. Isso é verdade, está escrito. E ele fala, se o mundo não nos conhece, por que não nos conhece? É porque não o conhece. Porque se olharmos para nós aqui, o que tem de diferente nós como os filhos de Deus? Aparentemente, nada. Temos alguma luzinha brilhando? Não. Andamos levitando? Não. Jesus era assim, era tão comum que eles foram atrás dele e falaram assim, é você mesmo? Você é aquele que vai vir? Ou que a gente precisa esperar outro? Porque ele não tinha nada diferente de nós? Por que isso ainda não se manifestou? Ainda não se manifestou aquele que seremos. Porque quando Deus se manifestar, nós seremos aquele que já somos. Vai se manifestar a nossa beleza. Vai manifestar a luz. Porque somos pó, mas somos luz. Somos filhos da luz. Eu fico imaginando quantas belezas estão aí escondidas nesses corações que ninguém vê. Ninguém nos vê. A gente fica todo mundo junto assim, quem é que vai saber que nós somos filhos de Deus? Quando é que as pessoas reconheciam que Jesus era o Filho de Deus? Pela ação dele e pela palavra dele. Então, quando é que o mundo vai nos reconhecer filhos? Se o meu Pai é amor e misericórdia, o que se espera que nós filhos sejamos? Amor e misericórdia. Simples, não é? Simples. Pode ser que a gente não esteja fazendo bem o papel do Pai. Mas nós somos a extensão dele. E a gente deveria pedir isso a ele, não é? Ser a extensão de Deus. Que a gente possa pedir de manhã a ele, que o Senhor permita que eu seja a extensão do amor e da misericórdia na vida de cada um que eu encontrar. Para que as pessoas possam olhar e falar, você é filho de fulano, né? Igualzinho. Você está fazendo igualzinho seu pai. Seu pai faria isso no seu lugar. Já imaginou o dia que a gente escutar isso? Então, isso que a gente precisa começar a ter consciência de que, na verdade,
Nós ainda não manifestamos, porque o dia que Deus se revelar, o dia que Ele chegar, não é? A nossa luzinha vai acender e todos nós poderemos ver quanta luz terá nesse mundo. Que por enquanto é meio escondidinho, mas será revelado. E aqui está dito, não é, que nós vamos ser semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Que ainda não o vemos, então a gente ainda nem sabe como somos. Na verdade, quando Jesus revelou aquilo que Ele era, foi quando Ele transfigurou. E aí os discípulos puderam ver quem Ele era. E assim seremos um dia, não é? Mas se a gente é filho de Deus, nós temos um caminho. E é isso aqui que Paulo vai, que João vai falar aqui. Tem um caminho os filhos de Deus. E é esse caminho que nós vamos tentar trilhar, ou pelo menos estar atentos para trilhar. Porque vocês podem falar comigo, a vida do cristão é uma vida de espera? É uma vida de desejo? O que a gente espera? A nossa esperança é ver Deus. Quem que eu quero ver? É Ele. Já imaginaram que espetáculo poder vê-lo? Já imaginaram vê-lo como Ele é? Essa é a promessa que nós o veremos. É isso que nós estamos esperando? Essa espera, e à medida que a gente espera, o nosso coração se dilata, a nossa alma se dilata. Então é mais ou menos quando a gente tem um objetivo na vida. Por isso que a gente vai mudando o caminho. Quando a gente tem um desejo na vida, a gente fica focado nesse desejo e a gente vai trabalhando tudo por causa desse desejo, não é assim? Assim é esse desejo com Deus. Porque eu espero não por esperar, mas eu espero baseado numa confiança, na certeza de uma promessa que foi me dada pela fé. Olha que belo é isso. Quem que é o protótipo, quem que é o arquétipo disso? É Abraão. Abraão recebeu uma promessa, acreditou na promessa e caminhou na certeza que isso ia ser cumprido, porque ele tinha consciência daquela presença que andava com ele. Mas vocês vão falar comigo assim, e Filó, já perdi a fé, nem sei se eu tenho fé. Ih, vivendo uma vida tão difícil, você nem está sabendo. Você não sabe meus problemas, eu já nem sei se eu tenho fé. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que a gente não perde aquilo que a gente não possuiu. A gente não pode perder a fé como se perde a chave de um carro, gente. Como perde uma roupa, como perde um dinheiro. A fé é um dom que Deus colocou no coração de cada um de nós, está aí. Existe essa semente aí. E eu digo para vocês, mesmo que vocês não estejam percebendo a presença daquele que anda conosco, Deus não pode nos perder, gente. Nós somos dele. Não tem jeito mais. Nós estamos na mão dele e ninguém nos tira da mão dele. Está escrito. Ninguém nos rouba da mão de Deus. Podem tentar. Mas não conseguem nos tirar mais da mão dele. O que pode nos separar de Deus? A doença? Não. A tribulação? Não. A fome? Nada, nada. Nem a morte. A morte então que me joga nos braços dele. Que espetáculo, não é? Vocês imaginem isso? Quem te tira dele? Ninguém. Então vocês não tenham medo se vocês acham que vocês já perderam a fé. Porque Deus não vai perder vocês de vista. Mas Ele não vai perder nenhum filho dele. Nenhum. Ele atraiu vocês todos aqui. E vai continuar buscando vocês. E vai continuar colocando vocês pertinho dele. Ele ama demais. Ama demais para nos perder. Então, quando a gente tem esse desejo, quando a gente foca, igual quando você vai fazer reforma na sua casa. Agora você resolveu mudar seu quarto. Fala, eu quero mudar, vou fazer uma obra, uma reforma, então eu começo a tirar tudo aquilo que já não serve mais. Não é assim? Assim é com Deus. Quando eu tomo consciência que eu sou filha, que eu sou filho, qualquer um não, amado, e vou começar a caminhar e tomar consciência dessa presença em mim, eu falo, gente, isso aqui não combina mais. E eu vou tirando aquilo que não serve mais. Isso significa que eu vou me purificando. Eu vou trabalhando o meu coração para que Deus possa vir. Quem é que vai fazer essa ação em nós? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele que fez a criação. E Ele que faz a purificação. Diz Santo Agostinho que na primeira criação nós somos filhos e na segunda nós somos cristãos. Então nós vamos sendo trabalhados para a segunda inocência, como diz Santo Agostinho, porque primeiro a gente perde aos 5 anos. A segunda inocência é essa. À medida que eu vou trabalhando o meu coração e vou tirando do meu coração tudo aquilo que não serve mais.
tudo aquilo que não condiz mais com o meu Pai, não condiz mais com o fato de eu ser filha de Deus, eu sou filho e procedo dessa forma, não combina mais, não é? Então eu tiro, então eu passo a purificar e a passar a ter um outro olhar, assim como Deus é puro, está escrito aqui, ó. Porque todo mundo que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então eu vou mudando e vou tirando, vou mudando meu caminhar. A gente andar com Deus, essa caminhada de filho, é um caminho. Isso é um caminho. E às vezes a gente tenta sair do caminho. É que Deus nos busca de volta. Mas para esse processo de purificação, nós temos que ter muita paciência conosco. É lento, gente. O nosso processo é lento. É devagarzinho que eu posso observar em mim essa metamorfose. O meu coração de pedra ser transformado em coração de carne. Ele fica completamente transformado. Eu falo, mas como é que aconteceu essa mudança em mim? Como é que eu consegui me abrir para o outro? Como é que eu consegui perceber a necessidade do outro? Como é que eu me sensibilizei pelo outro? Como é que eu consegui entender que nós somos irmãos? Que aqueles meninos lá da África, nós somos irmãos? Que todo mundo ali do meu lado é meu irmão. Como é que eu vou conseguir ser mexido com isso? É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Então que a gente tenha paciência no nosso caminho, mas que a gente caminhe. E aqui o João fala que um dos sinais, não é? Uma das formas da gente caminhar como filho de Deus, viver como filho de Deus, é começar a romper com o pecado. Mas primeiro eu preciso ter consciência que pecado é tudo aquilo que me tira da minha natureza. Porque a minha natureza, que eu sou filha daquele que é amor, é amar. Todas as vezes que eu não amo, eu estou saindo do meu caminho. Então aqui ele fala, não é? Aqui mais para frente, ele fala da iniquidade, que é exatamente sair do caminho. Não podemos sair do caminho. Nós temos que voltar para o caminho. Então, todas as vezes que a gente toma consciência que a gente errou o alvo, né? Eu peguei uma coisa errada, errei o alvo, não era isso que eu tinha que fazer. A gente volta e sabe que Deus nos restaura. Então, eu trouxe para que a gente hoje pudesse rever, talvez há muito tempo a gente não esteja lendo, não é? E não esteja vendo, que a partir do momento que eu tomo consciência que eu sou filha de Deus, que essa raiz, essa semente está em mim, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu posso pecar, mas eu posso entender que eu sou mais do que meu pecado e meus instintos. E eu posso sair disso. O pecado não é mais forte que eu. Quem domina em mim é Deus. Isso é uma consciência, não é? Então eu trouxe para que a gente possa acompanhar uma releitura para a gente fazer dos 10 mandamentos. Porque toda vez que fala em mandamento, em lei, a gente fala, ih, Filó, não quero saber disso. E Jesus é tão doce, mas ele é tão doce, que se vocês lerem Deuteronômio 5, Deus não falará conosco assim, você tem que amar. Ele falará, amarás. Olha que interessante o tempo verbal, amarás. Quer dizer, eu espero que um dia você seja capaz de amar. Então, no livro do Êxodos, capítulo 20, depois vocês podem ler, tudo que eu vou ler aqui para vocês, toda essa meditação está aqui em Êxodo 20, que é o decálogo, né? São os 10 mandamentos que Moisés falou. Então, vocês observem que nós podemos mudar. Em vez de ler, não faça isso, não faça aquilo, eu vou mudar pela seguinte palavra, tu podes. É uma outra leitura. Porque nós temos que lembrar de uma coisa, o nosso Deus é um Deus da liberdade. E isso é uma coisa que Ele colocou em cada um de nós. Ele não nos obrigará a aceitar e a fazer nada, se não quisermos. O nosso Deus, Ele luta pela nossa liberdade. Somos filhos e filhos livres, não somos escravos. Então, por isso, tu podes. Olha para vocês verem como é que isso fica interessante. Se alguém tiver com o livro do Êxodo aberto, no capítulo 20, leia para vocês verem junto comigo. E ele começa assim, eu sou Yahvé, o Senhor, a presença que te fez sair do Egito, a casa da servidão. Muitas vezes a gente escuta essa palavra, eu sou, não é?
Eu sou é essa presença libertadora em cada um de nós, no nosso coração, no coração dos nossos determinismos, das nossas dependências. Lembrem que a presença de Deus na nossa vida é só uma presença que nos liberta. Liberta primeiro de nós mesmos. Porque a primeira consciência de ser filho, e é uma consciência difícil, é a consciência de ser amado. E às vezes a gente acha que é fácil ser amado. Deus nos ama e às vezes é difícil aceitar esse amor. E é só quando a gente aceita esse amor incondicional que a gente é capaz de amar. Se a gente não aceita ser amado, a gente não é capaz de amar. E aqui ele diz, não terás outros deuses. E eu digo para vocês assim, que a gente pode pensar, não é? Tu podes não ter outros deuses além de mim. Não há outra realidade que Deus. Não há outro absoluto que o absoluto. Tu podes não relativizar o absoluto e não absolutizar o relativo. Tu podes não ser idólatra, quer dizer, adorar a criatura em lugar do Criador, adorar as realidades criadas no lugar da realidade incriada. Tu podes não fazer ídolos, nem nada que tenha a forma de quem se encontra no alto dos céus, aqui embaixo sobre a terra ou nas águas. Tu podes não te prostrares diante desses deuses. Tu és livre para não servi-los. Presta atenção nos outros deuses da nossa vida. Porque eu sou aquele que sou. Tu podes não fazer para ti imagens visíveis do invisível. Tu podes deixar o invisível ser invisível. Transcendência ser transcendência. O intangível permanecer intangível. O inanimado permanecer inominável. Tu podes deixar Yahvé, o ser que é, aquele que é, ser o que ele é em ti. Tu podes não pronunciar em vão o nome daquele que é, que era e que vem. Ele é aquele que é. Tu podes permanecer na surpresa, na adoração, na presença do nome daquele que tem todos os nomes e que nenhum nome pode nomear. Tu podes deixar ser aquele que é, nomear-se como lhe agrada em ti, sem que este nome se torne sua possessão ou teu poder, porque nenhum nome pode defini-lo ou obscurecê-lo. Tu podes honrar o dia do sabá e fazer dele um dia santo? Tu podes parar de fazer, de produzir, de trabalhar. O homem não é feito somente para trabalhar, mas também para repousar. Este repouso que se pode degustar em plenitude depois de um trabalho justo e no próprio coração do cotidiano. No dia do sabá, todos os homens são iguais. Não há mais empregadores e empregados. Essa lei tem por finalidade fazer-nos sair de uma outra lei, aquela do dominante e do dominado. Não há mais professores nem alunos, nem grandes deste mundo, nem pequenos. Só há filhos de Deus, filhos da única luz. Tu podes honrar este dia entre os outros dias, que ele seja para ti memória do essencial. Sair das vaidades e das contingências que te oprimem. Tu podes afirmar publicamente tuas liberdades, que diz respeito ao mundo, a seus poderes, saberes e teres. Tu podes honrar teu pai e tua mãe. Presta atenção numa coisa. Deus, quando disse essa frase, ele não mandou você amar o pai e a mãe. Presta atenção que pode ser que fiquem escandalizados com isso. Mas é porque existem situações que são difíceis. Então, a gente pode dizer assim, tu podes não amá-los. Isto nem sempre é possível, porque o amor não se comanda, ele se exerce. Quando houve muito desprezo, indiferença, violência, não apressem amá-los. Tu podes honrá-los, dar-lhes todo o seu peso e, quer isso te agrade ou não, reconhecer que a vida te foi dada através deles. Honrar seu pai e sua mãe é honrar nosso real que se encarna em uma história. Ela é o que é. Certamente não perfeita. Ela é, e negá-la te cortaria do real.
E isso vai ter consequências muito graves na nossa vida, na nossa saúde, no nosso psiquismo. Honrar teu pai e tua mãe, e se possível, não te prives de amá-los. De amá-los porque eles são, como pais que deves deixar. Senão, nosso amor se transforma em cadeias de alucinações sutis. Ainda mais, não se pode adorar a Deus, origem criada de nosso ser, sem honrar a origem criada daquele que nós somos. Tu podes não matar. Matar com teus pensamentos, tuas palavras, teu olhar. Antes de tudo, matar com tuas mãos e teu fuzil. Será verdadeiramente possível não matar? A vida para uns é a morte para outros. Para nos nutrirmos, estarmos vivos, não cessamos de matar. Quer seja o vegetal, o animal e muitas vezes o humano. Há grãos em nosso prato, mas nos saciamos copiosamente com a reputação dos nossos vizinhos. É duro de admitir, mas é verdade. Há toda espécie de farinhas que colam em nossos pratos e há sangue que corre em nossos lábios, que expressam mais do que as facas, as violências do nosso coração e os julgamentos dos nossos espíritos. Portanto, tu podes não matar. Tu podes não ser adúltero. O adultério é enganar o real, é mentir a si mesmo, tomar o reflexo pela luz, é idolatria, é ser escravo dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos ou das nossas ideias. Tu podes escolher uma mulher entre as mulheres, ou um homem entre os homens. Isso não é excluir os outros ou desprezá-los, é mostrar-se capaz de uma escolha, de uma fidelidade, de uma certa liberdade em relação aos impulsos, às emoções, aos sentimentos que por vezes nos animam e nos dispersam. É parar de olhar o outro com cobiça, é parar de fazer dele um objeto, uma coisa à nossa disposição. Pode-se viver o adultério no interior do próprio casamento? Quando não consideramos mais o outro como um sujeito, como uma liberdade que se harmonize com a nossa, então não fazemos senão enganá-lo. Enganamos o sujeito fazendo dele um objeto e enganamos-nos a nós mesmos quando dizemos que o amamos. Tu podes sair desse clima de mentira e de adultério. Tu podes amar o outro pelo que ele é, manter a palavra que te engaja a seu lado ou recusá-la de dar-te. No coração da relação consciente e amante, nós somos bem convidados a fazer a experiência do amor que permanece nos meandros de nossos amores que passam. Porque, na verdade, os nossos amores têm que ser vividos, o amor, o amado e o amante, e esse amante é Deus nas nossas relações. Enquanto não tivermos a presença de Deus nas nossas relações, vamos trair muito. Tu podes não roubar. Será possível ser feliz com aquilo que vem para nós, sem invejar o que é do outro? É igualmente está descrito. Tu podes não ter inveja da casa do teu próximo, nem da sua mulher, nem do seu servidor, nem da sua criada, nem de seu boi, nem de seu asno. Tu podes não ter inveja de nenhuma coisa que pertence a seu próximo. Mas isso supõe, evidentemente, uma verdadeira transformação da nossa consciência. Que eu tenho que entender que eu já encontrei dentro de mim a fonte que me satisfaz, que é Deus. Que a satisfação da minha vida não está nas coisas que eu tenho, mas naquele que habita em mim. Aí eu vou parar de ter inveja dos outros, não é? Eu vou voltar ao meu centro e entender que é Deus em mim, a fonte da minha energia, e vou mudar completamente todo esse olhar, né? Não somente o homem é capaz de não mais roubar e de não mais invejar, mas é também capaz de partilha e de dom. E sabemos que aqueles que vivem ou se roem em suas invejas, raramente são felizes. As únicas faces sorridentes que podemos ainda encontrar no mundo pertencem curiosamente àqueles que partilham e que doam. Lembrando-nos, pois, que somos capazes disso. Tanto Moisés como Jesus nos lembrou disso. Claro, nada é nosso, tudo é dividido. Para que ter inveja daquilo que nada é nosso? O dia que a gente compreender que nada
nos pertence. Tudo é do Pai. Nada é nosso. Jesus nos lembrou disso. Para que a gente pudesse ter maior alegria, não tivesse tanto apego. Vai observando como é que os filhos de Deus precisam caminhar. E nós podemos, tu podes não jurar falso contra teu próximo. Em outros termos, tu és capaz de não mentir mais. E isso, evidentemente, requer um estado de consciência particularmente evoluído, não é? Que eu posso entender aquele que é, do jeito que é, que eu não preciso mais mentir, eu sou aquilo que sou, o outro é aquilo que é, e a gente não precisa acrescentar nada naquilo, nem mentir além daquilo. Eu posso simplesmente ter um coração, um olhar puro, assim como aquele que Deus é. Eu posso simplesmente conhecer o ser humano, porque eu vou conhecê-lo a partir de Deus. Esse é um outro olhar que eu vou ter, que é o olhar purificado. Isso eu vou ter esse olhar. Quando eu puder entender tudo isso, não é? Quando Deus nos diz que é o que está escrito aqui na primeira carta de João, que um dia nós veremos Deus como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Esse estado de purificação nós já teremos passado. Então, na verdade, quando Jesus nos diz lá, tanto, né, que na verdade toda essa Torá, tudo isso que eu falei com vocês, toda a lei de Deus pode ser resumido no que está em Deuteronômio 5. Tu amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e todas as tuas forças, e com todo o teu espírito, e tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, o que Jesus quer dizer é, tu podes amar. Tu podes te amar, primeiro. Tu podes receber esse amor que veio de Deus por ti. E o dia que a gente se entender filho amado, nós vamos entender que nós estamos fazendo nosso processo de Páscoa. Nós estamos nos libertando de muita coisa. E que a partir do momento que eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, eu posso amar. Com uma nova consciência, com uma nova dimensão. Que eu posso tomar consciência dessa presença, como Abraão teve essa consciência, dessa presença que caminha comigo, que coloca a minha vida e fala, por que te aflige? Se eu sou teu pai. Por que você está com o coração perturbado? Se eu que te criei? Mas você nem imaginava de existir, eu já sonhava com você, e sei de tudo aquilo que você precisa e deseja. E por que você fica tão angustiado? E hoje uma mãe me dizia, doutor, como é que eu sofri quando eu fui mandada embora do emprego? Olha, mas foi tão maravilhoso que eu precisei de ser mandada embora do emprego para ter tempo de engravidar. Aí engravidei, que eu tanto queria o menino, veio o menino. E agora que a criança está fazendo quase 1 ano, eu passei num concurso, acredita? E vou trabalhar agora que está tudo pronto. Por que eu sofri tanto com a vergonha louca de Deus? Falei assim mesmo. Porque Ele ama tanto, tanto, que no primeiro momento a gente não compreende essa dimensão. E às vezes naquele primeiro momento a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Mas é essa confiança no absoluto que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma confiança em Deus que nada pode me tirar disso, porque isso vem da minha fé. Porque isso é inabalável. O dia que eu tiver essa certeza de Deus conosco, Emmanuel, Deus aqui presente, caminhando conosco, e que somos todos filhos, e somos por isso irmãos, como é que alguém vai cometer alguma coisa do que está escrito aqui? Se eu amo, eu não roubo, eu não mato, eu não vou adulterar, eu não vou falar mal, eu não vou censurar, eu vou cuidar. Porque tudo aquilo que a gente ama, a gente cuida. Mas como Jesus sabe que a nossa caminhada é lenta, ele não fala não, ele fala, tu podes. Pensem nisso. Tu podes. E eu queria dizer a vocês que, por mais difícil que seja se manter no caminho de Deus, que o caminho de Deus ele não tem glória, o caminho de Jesus ele não tem brilho, é um caminho de chão batido, é um caminho de cada dia. Veja a vida de Madre Teresa, veja a vida dos santos. É um caminho pesado. Então muitas coisas irão tentar tirar vocês do caminho. Tem tanta sedução, tem tanta coisa mais fácil, o caminho de Deus é tão estreito. O caminho de filho de Deus é um caminho estreito, muito estreito. Porque a gente tem que fazer opção várias vezes ao dia e falar, isso não combina com ser filho de Deus? Eu não posso mais fazer isso, porque isso não combina mais comigo, porque agora eu sou filha do rei, sou príncipe e princesa, esse negócio não dá certo mais. Não sou mais mendigo. Isso mudou? Não permita que ninguém tire vocês do caminho. Que nenhuma proposta seja mais sedutora do que a proposta de ser e viver como filho de Deus.
Porque mais do que ser, é tomar a consciência de que a gente vive como filho de Deus. Então agora eu quero encerrar com uma oração linda de Agostinho. Santo Agostinho, ele termina fazendo uma invocação a Deus, e essa mesma invocação eu quero fazer para todos nós. Quero pedir a vocês que fechem seus olhos para que vocês pensem, rezem junto comigo, que é linda esse trecho que ele fez sob uma inspiração do Espírito, evidentemente. Então, Santo Agostinho reza dessa forma. E que vocês repitam isso no coração de vocês. Eu te invoco, meu Deus, misericórdia minha, que me criaste e não te esqueceste daquele que se esqueceu de ti. Eu te chamo a minha alma, que preparas para te receber, inspirando-lhe este desejo. Não desampares aquele que te invoca, tu que te antecipaste antes que eu te invocasse. Cada vez mais insistentemente falaste comigo e de diversos modos, para que eu de longe te escutasse, me convertesse e chamasse por ti que me chamavas. Senhor, apagastes todos os meus delitos, para não punir minhas mãos, com as quais pequei contra ti, e te antecipaste a meus méritos, para poder retribuí-los por tuas mãos, com as quais me criastes. De fato, antes que eu existisse, já existias, e eu não existia para que pudesses oferecer-me o dom da existência. Eis que agora existo, graças à tua bondade, que precedeu tudo aquilo que sou e de onde fui criado. Não tinhas necessidade de mim, e eu não sou um bem de que possas receber auxílio, meu Senhor e meu Deus. Se me coloco ao teu serviço, não é para te aliviar, nem teu poder diminuir, se faltarem minhas homenagens. E o meu culto por ti não é a mesma coisa que a cultura é para a terra. Sem a cultura, a terra ficaria estéril. Eu é que devo servir-te e honrar-te, a fim de ser feliz em ti. É de ti que depende toda a minha felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh.